tenho falado aqui hoje sobre perseverar até o fim. Isso tem sido um erro que muitos cristãos estão cometendo. Muitos cristãos estão caindo nessa cilada, nessa tentação. Qual tentação? De parar no meio do caminho. Muitos cristãos estão parando na metade do percurso, ao invés de prosseguir, de perseverar, de até chegar aonde Deus quer que a pessoa chegue, mas no meio do caminho tem muitos cristãos abrindo mão, muitos cristãos desistindo. Pastor, acho que eu vou parar por aqui, eu não suporto mais, não aguento mais, para mim não dá mais. E essa pessoa nunca vai ver a glória de Deus, ela nunca vai conseguir alcançar o milagre do Senhor. Por isso nós precisamos perseverar. Eu sei, nós vamos aqui estudar a palavra, sabemos que não é fácil. Se eu falar para você que é fácil perseverar, ficar firme, e eu falar para você, gente, não desista, eu estou mentindo para você, dizendo que isso não é verdade. A verdade é que muitas vezes nós paramos no meio do caminho, pensamos em parar, não vou mais orar, vem o desânimo, mas aí acontece uma coisa, meus irmãos, desagradável. O que é? Eu nunca vou tomar posse da minha bênção. Eu vou ver outras pessoas assumindo, tomando posse do milagre, e eu só vou ficar vendo. E eu quero viver os milagres de Deus, eu quero viver a bênção de Deus. Quem quer viver também, diga amém, Jesus. Mas para isso, precisamos perseverar até o fim. O que tem de versículo na Bíblia falando sobre isso não está escrito. Meus irmãos, é muita coisa falando sobre perseverar. Em Apocalipse a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Este será salvo. Quer dizer, pastor, então se eu não perseverar, vou perder a minha salvação? Vai. Não tem meio termo? Entenda uma coisa, com Deus não existe o segundo e o terceiro lugar. Com Deus só alcança a vitória quem chega em primeiro lugar. Existem muitas competições por aí, que o primeiro prêmio maior vai para quem primeiro chegou, aí tem o prêmio para o segundo e o terceiro. Com Deus não tem o prêmio para o segundo e para o terceiro. O prêmio de Deus é só para quem chega em primeiro lugar, é aquele que se esforça e persevera. E a Bíblia fala, aquele que perseverar, aquele que insistir, aquele que persistir, aquele que ficar firme até o fim, diz a Bíblia, este vai ser abençoado. É esse que vai ter a vitória. E aí você tem que parar para pensar, eu quero ser um cristão de bênçãos, de vitórias, ou eu quero ser um cristão fracassado? E eu sempre falo que o fracasso, ela não vem quando passamos por um problema. Aquele cristão lá, ele se tornou um fracassado, um derrotado, porque enfrentou um problema. Não, a pessoa se torna um fracassado quando ela desiste. Ela assume o fracasso quando ela para, quando ela desiste. E nós vamos ver aqui na Bíblia um homem que ele tinha tudo para ser uma bênção, tudo para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Mas sabe o que aconteceu? O que muitos cristãos fazem hoje: param no meio do caminho e não chegam aonde Deus quer que a pessoa chegue. A pessoa acaba se conformando com o que tem, a pessoa acaba aceitando o que está vivendo, e nós não podemos aceitar. Diga amém, pessoal. Eu sempre falo, você não pode aceitar menos do que a sua vitória. Você não pode aceitar menos do que Deus tem para você, em nome de Jesus. Esse homem se chama Terá. Terá, para você ter ideia, ele foi o pai de Abraão. Então, querendo ou não, ele foi uma pessoa importante, ele foi um personagem importante, ele foi o pai de Abraão, né? E nós sabemos que Abraão, ele foi um dos homens assim que mais fez sucesso em termos de fé, de fidelidade, de comunhão com Deus. Foi um homem muito exemplar. Claro, teve os seus erros, teve as suas decisões erradas, mas ele foi um homem sim muito abençoado, exemplo de fé, sendo que hoje nós até falamos que Abraão é o pai da fé, né? Ele é um exemplo de fé que perseverou acreditando na palavra de Deus. Agora nós vamos falar não do Abraão, mas nós vamos falar do pai dele, chamado Terá. E olha a decisão que ele tomou. Isso está em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo de número 11. Eu vou ler com vocês o versículo de número 31. Gênesis 11, 31. Olha só, a Bíblia, ela só fala 2 versículos a respeito dele, mas o suficiente para nós entendermos aqui. Quem achou, diga amém? É fácil, né? O primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 31, que diz assim, e tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã,
e filho é filho de seu filho, e Sarai, até aqui Deus ainda não tinha mudado o nome, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E olha só, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra da onde, pessoal? De Canaã. Agora, preste bem atenção, vamos gravar essa informação, ó. Eles saíram de onde? Da terra de Ur, para ir aonde? Para a terra de Canaã. Mais uma vez, da onde eles queriam sair? De Ur. Para onde eles queriam ir? Gravou essa informação? A Bíblia fala que o Terá, ele tomou uma decisão, e ele diz assim: pessoal, eu tomei uma decisão, e eu quero que vocês aceitem essa decisão, eu quero que vocês vão comigo nessa decisão. Mas que decisão? Eu vou para Canaã, porque o Abraão sabia, o Terá sabia que a Canaã era uma terra boa, desde sempre foi, né? Não é à toa que Deus separou essa terra para os filhos dele. Aí o Terá, ele falou: gente, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar as coisas, vamos fazer nossa mudança e vamos para Canaã. Lá a gente vai prosperar muito, lá a gente vai ter muito sucesso, a gente vai ter muita alegria. Aí falou com seu filho, falou com a nora, falou com o sobrinho dele e disse: vamos embora, vamos sair e tudo mais. E a Bíblia fala que o objetivo final era chegar até Canaã. Por que eu falei para você gravar isso? Porque se você pegar no mapa, se você pegar no Google, a terra de Ur até Canaã era aproximadamente 1850 quilômetros. Não era perto, não era assim um bairro para o outro, uma cidade próxima. Era, meus irmãos, realmente uma distância considerável. Era 1850 quilômetros de Ur até Canaã. Ele tomou uma decisão e ele disse: vamos. Não é errado você tomar uma decisão, não é errado você ter um objetivo. Aí eu sempre falo aqui, ó, eu falei aqui durante todo o dia, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso projeto? Qual é o nosso plano? A Bíblia fala que o projeto, o plano que estava no coração de Terá era: vamos até Canaã. O meu projeto, pastor, é chegar em Canaã. Pastor, o meu objetivo é alcançar a minha vitória. O meu objetivo é ver a minha família no altar de Deus. O meu objetivo é ver a minha família se batizando. Pastor, o meu objetivo é eu ser uma coluna na casa de Deus. Nós temos vários objetivos, temos vários sonhos, planos, e a Bíblia está dizendo que esse era o objetivo de Terá. Era sair da cidade onde ele estava e ir para Canaã. Só que agora entra aqui, ó, olha o finalzinho do versículo que diz: e vieram até Harã. E olha o que diz aí, pessoal, o que está escrito aí? E habitaram ali. Entenda que a Bíblia não diz que eles pararam em Harã e ali eles descansaram. Não, diz a Bíblia que eles pararam em Harã e ali armaram as suas tendas e ali eles ficaram. A pergunta é: mas espera aí, pastor, a cidade, o objetivo, o propósito não era Canaã? Por que eles pararam? Chamado Harã, e Harã é 650 quilômetros até a cidade de Canaã. Então, para você ver, eles já tinham caminhado 1.200 quilômetros, e eles já tinham passado mais da metade do percurso. Mas diz a Bíblia que quando eles chegaram em Harã, faltando só 650 quilômetros para chegar em Canaã, ali ele parou e ali ele habitou. Ele não quis mais continuar, ele não quis mais avançar, ele se deu por satisfeito. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, que tem acontecido muito hoje na vida de muitos cristãos. Eles têm um propósito, eles colocam no coração o objetivo, eles fazem lá suas metas. Não, eu vou chegar, eu quero estar lá, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo outro. Só que ela não conta que no meio do caminho ela vai encontrar alguns desafios, e esses desafios vão fazer de tudo para essa pessoa parar, para essa pessoa desanimar, para essa pessoa se cansar. E às vezes a pergunta é: o que tem levado a você a cansar? Às vezes você diz: não, pastor, eu vou levar minha família até o reino de Deus. Pastor, eu vou ver minha família se batizando, eu vou ver minha família servindo a Deus. Esse é o seu propósito. Entenda, essa é a sua Canaã. Só que o problema é que os cristãos no meio do caminho começam a parar, começam a desistir. Eu falo, o objetivo dele não era Harã.
Arã, meus irmãos, não era o objetivo, não era o lugar certo, mas parou no meio do caminho. Então o que aconteceu? Se cansou? Se deu por satisfeito? Para ele estava bom demais? E o cristão, infelizmente, ele se contenta com muito pouco. A verdade é essa. O cristão, ele aceita o pouco, sabendo que Deus tem o muito. E quando isso acontece, é mais ou menos assim, vou te explicar, vou dar um exemplo meu, tá? Na minha família, eu tenho muita gente ainda que não é convertido. Eu tenho muita gente da minha família, tios, irmãos, que ainda não são convertidos. Uns até conhecem a palavra, mas não são convertidos, não são de Jesus. Essa luta que eu tenho por eles, já dura mais de 20 anos. Eu não estou aqui dizendo para você, tentando te desanimar, dizendo para você que demora de 20 para mais anos. Não, pode ser que em um mês, em um ano, em menos ou mais, não sei, a sua família se converta. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não é uma regra. Então eu entrei na igreja, comecei a minha caminhada com Deus, faz uns 20 anos mais ou menos que eu estou com Jesus, e uns 15 mais ou menos que eu prego o Evangelho. Então entenda, desde então eu tenho lutado pela minha casa, lutado pela minha família. Se você perguntar, pastor, mas o senhor não viu nenhuma diferença? Vi. Para a glória de Deus eu vi sim. Eu vi muita diferença, eu vi muitas coisas boas. Como por exemplo, eu já falei aqui outras vezes, mas volto a repetir. Eu não tinha, por exemplo, paz dentro de casa. Eu e o meu irmão vivíamos como duas pessoas estranhas, como dois inimigos dentro da própria casa. A gente brigava, as brigas eram feias, era briga de faca, era briga de sangue, era briga de um machucar o outro. Imagine só, o meu irmão jamais me considerava como seu irmão. Ele dizia para todos os amigos, eu não quero que esse aqui seja meu irmão não, esse aí não é meu irmão. Irmãos, era uma coisa assim brava, mas brava dentro de casa. Hoje, o meu irmão me liga pedindo oração. Hoje o mesmo irmão que brigava comigo, que me batia, que me xingava, o mesmo irmão hoje, ele liga pedindo conselho. Olha, o que eu faço? Olha, tem como você orar para um amigo meu? Olha, eu falei para um amigo meu que você é pastor, que você faz oração, tem como você orar pelo meu amigo? Hoje meu irmão, ele fala claramente para todo mundo que eu sou o irmão dele, que o irmão dele é pastor, que o irmão dele faz a obra. Ele tem alegria hoje de falar isso. Só que agora entenda, isso não é o meu objetivo. Fico feliz? Claro que eu fico feliz, mas não foi isso que eu pedi para Deus. O meu propósito é ver meu irmão salvo. Então as pessoas, elas se contentam com um pouco. É mais ou menos assim, pastor, eu estou orando para o meu marido se libertar dessa bebida, mas eu quero ver ele salvo, eu quero ver ele se batizando. Amém, glória a Deus. Aí o marido para de beber, a pessoa, pastor, acho que não vou orar mais não. Por quê? Pastor, já parou de beber, glória a Deus. Amém, eu sei que é uma vitória muito grande. A pessoa parar de beber, parar de fumar, deixar o pecado, deixar o mundo, deixar o erro, é uma bênção. Mas a pergunta é o seu projeto? Desde o início era o seu plano? Não, meu plano era ver batizado. E por que você parou no meio do caminho? E por que você só se contentou com isso? A pessoa vê a situação melhorando, pronto, a pessoa já para de lutar. Pastor, importante que melhorou. Pastor, antes eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Amém, glória a Deus. Mas isso é um processo até você conseguir chegar à sua Canaã. A paz que Deus está te dando não se compara com aquilo que Ele tem para você. Diga amém, Jesus. Mas a questão é que as pessoas no meio do caminho estão parando. É porque a situação ameniza, é porque a situação melhora. Pastor, deu uma pequena mudada, deu uma pequena transformada. Mas o que aconteceu não é o seu objetivo. Se você orou, se você buscou, se você colocou diante de Deus que você queria essa pessoa salva, sendo batizada, servindo a Deus dentro da igreja, por que você vai se contentar só com a pessoa que melhorou, com a situação que amenizou? Você tem que continuar persistindo, insistindo, até você conseguir chegar na sua Canaã. Diga amém, Jesus. Então é como eu disse para vocês, fico muito feliz, a minha família melhorou muito. A minha família de uns tempos para cá, graças a Deus, é uma alegria muito grande. Eu falei que quando eu cheguei aqui em Garaçu, se eu não me engano, no primeiro ano, eu fui passar o Natal com eles lá, a virada de Natal, não sei que dia que eu fui lá, mas fizeram uma janta lá, e eu tinha uma tia, que essa tia, ela vivia
até me criticando quando eu comecei a fazer a obra. Ai, para com isso, Alexandre. Não abra mão disso. Você vai abrir mão de estar com a sua família, de estar com a sua mãe, coitada da sua mãe, que não sei o quê. Eu falei, não, tia, eu amo a minha mãe. Minha mãe é uma bênção, eu sempre vou amá-la, mas Deus está me chamando para fazer a obra dele, e isso e aquilo outro. E ela era espírita, e ela falava. Nesse dia que eu fui lá com a família, essa tia me chamou aqui de canto e falou assim: Alexandre, tem como você fazer uma oração por mim? Eu falei, tem, tia. O que está acontecendo? Estou tomando um monte de remédio, e nada sara, e nada cura. Minha esposa sabe, estava ali, né? Ela falou, pera que eu vou chamar seu tio para você orar por ele também. Ô marido, vem cá, o Alexandre vai orar por nós aqui. E isso para mim é uma grande vitória. Para aquela que dizia para eu largar a mão de tudo, deixar a obra de Deus, não acreditava em nada de Deus, e agora pedindo oração para mim, eu considero isso para mim como uma grande vitória. Mas esse não foi meu propósito que eu coloquei diante de Deus. Eu falei, Deus, a tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto eu não ver a minha família se curvando diante de Deus e confessando que Ele é o Senhor, eu não posso parar no meio do caminho. Enquanto eu não ver a minha família confessando que Jesus Cristo é o Deus da vida deles, eu não posso parar no meio do caminho. E olha só, meu irmão, faltava pouco. Ele já tinha passado mais da metade do caminho. Já tinha caminhado 1.200 quilômetros, só faltava 600 quilômetros, irmãos, só faltava 600 e pouquinho quilômetros, quer dizer, mais alguns dias, mais algumas semanas, valeria a pena, valeria muito a pena, ele conseguiria chegar onde ele queria chegar, no propósito dele. Mas a vida de Terá é a vida de muitos cristãos nos dias de hoje, se contenta, não, aqui está bom. Aqui tá bom, olha, já é diferente, pelo menos já mudou um pouco o clima, aqui tem mais oportunidades, isso e aquilo outro. É igual o cristão quando ele vai pedir a Deus um emprego, ele faz uma oração até bonita, ele faz aquela oração: Deus, eu sou o teu servo, a tua serva, eu sou fiel no dízimo, nas ofertas, eu sou de Deus, e eu não aceito o pior, porque Deus tem o melhor, então eu determino que Deus vai abrir a maior porta de emprego dessa cidade. Oração bonita, oração até ok, oração diante de Deus bela, mas aí começa a vir os desafios, porque eu sempre falo que até você conseguir chegar na sua terra prometida, até você conseguir chegar no seu propósito, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar, enfrenta ou não enfrenta, pessoal? Claro que enfrenta. Eu sempre falo, é só você falar que vai orar, preste atenção, você fala assim, essa semana vai ser uma bênção. Aí, carro que quebra, é gente que xinga, é briga no trânsito, é dinheiro que fica travado, um documento que extravia, é alguma coisa que acontece. Você fala, meu Deus, essa semana o cão está bravo comigo, essa semana o diabo está revoltado. Claro que ele está. Sabe por que ele sabe? Porque se ele sabe que se você conseguir chegar, perseverar, você vai alcançar a sua vitória. Então ele começa a lançar na sua vida ali as tentações, para você parar no meio do caminho, para você desanimar. Aí a pessoa começa a se contentar, como eu disse, só com aquilo. Aí o que acontece? A pessoa fez aquela oração bonita: Deus, me dá vitória, abra a maior porta de emprego. Aí começa a passar-se o tempo, a porta não abre, nada acontece, a pessoa não vê nada de movimentação. Aí daqui a pouco ela já muda a oração, e ela já fala assim: Deus, o que vier eu estou aceitando, hein? O que aparecer eu pego. Mas espera aí, não foi isso de início que você pediu para Deus? Não foi isso de começo que você colocou diante de Deus? A princípio você falou para Deus que você queria a maior porta de emprego dessa cidade. Agora você já está se contentando com qualquer coisa? Agora você está aceitando qualquer coisa? Que cristão que você é, que fica no meio do caminho? Você está quase chegando, você estava quase alcançando a sua vitória. Um pouquinho mais de perseverança. Você pode ver que as pessoas que hoje estão alcançando as vitórias, as pessoas que hoje estão alcançando as suas bênçãos, é porque ela lutou até o fim, é porque ela perseverou até o fim. Os que estão lá assim, esperando, estou aqui esperando, é porque essa pessoa já parou no meio do caminho. Estou aguardando Deus fazer alguma coisa. Parou, já não quer mais orar, já não quer mais buscar, já não quer mais interceder, está parando no meio do caminho. Às vezes a pessoa começa uma campanha, Deus vai transformar, você vai ver, Deus vai transformar. Aí faz a primeira semana,
Deus não transformou nada não. Eu vou mais uma vez para ver. Aí vem na segunda semana. Continua a mesma coisa. Minha família não tem jeito mesmo. Parou no meio do... Eu não falo nem no meio, né? Mas nem no começo a pessoa. A pessoa tem gente que não para nem no meio, ela para já no começo. Ela dá 1, 2 passos na fé, daqui a pouco, parei. Eu não vou mais lutar. 1, 2 passos de fé que ela dá, pronto, ela já está desanimando. Se você não abrir os seus olhos, você vai ser considerado igual o pai de Abraão. Um homem que tinha tudo para vencer. Um homem que tinha tudo para chegar onde Deus queria que ele chegasse, mas parou no meio do caminho. Irmãos, e quem para no meio do caminho é um exemplo de derrotado. Desculpa falar, mas é a verdade. Parou no meio do caminho. É como Jesus ele fala, é igual aquela pessoa que vai construir, aí no meio do caminho a pessoa para. No meio do caminho. No meio da construção, para. Aí a Bíblia fala que essa pessoa que começou essa construção e parou, ela vira motivo, meus irmãos, ela é taxada como uma pessoa boba, como uma pessoa envergonhada, porque ela começou uma construção e não deu conta. Quando a pessoa começa a fazer uma obra e ela para no meio do caminho, é o que Jesus, até o próprio Deus falou, o que bota a mão no arado e olha para trás, não é apto. Tem muita gente que coloca, não, eu vou, em nome de Jesus, daqui a pouco está retrocedendo, daqui a pouco está parando. E olha o que aconteceu, o versículo 32 diz assim, e foram os dias de Terá 205 anos, viveu bem, sim ou não, pessoal? 205 anos ele viveu, e morreu Terá mas não era Harã que era para ele ter morrido, era para ele ter morrido na cidade em que ele projetou, era para ele ter vivido a vida dele em Canaã. Quer dizer, é aquela pessoa, meus irmãos, que ela vai morrer e não vai ver a vitória de Deus. É aquela pessoa que vai morrer e não vai ver a família no altar de Deus. Está amarrado, pastor, mas por quê? Porque está parando, para no meio do caminho, morre, a pessoa morre e não vê a promessa se cumprindo. Tem até uma canção que diz, né, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Mas para isso, eu tenho que perseverar na palavra de Deus. Porque se eu parar no meio do caminho, a promessa que Deus tem para mim não vai se cumprir. Eu vou morrer e não vou ver a promessa. Eu vou morrer e não vou ver minha família sendo salva. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Em livro de Jó 22, 28, olha só. Jó 22, 28, a gente conhece muito bem. Jó 22, 28. Jó, capítulo 22, versículo 28. Quem achou, diga amém? Olha o que diz Jó, meio da Bíblia, Salmos, antes de Salmos, Jó. Capítulo 22, versículo 28. Diz, olha o que diz. Determinando tu algum negócio. Que negócio é esse, pastor? Negócio. Pastor, estou negociando aqui um negócio. Estou orando aqui pela família. Estou projetando a minha nova empresa, estou aqui planejando o meu casamento, pastor, estou planejando aqui o que vai ser do meu futuro, estou planejando aqui o meu 2023, 2022 está quase acabando, eu já preciso começar a projetar meu ano que vem, e isso, amém, glória a Deus. A Bíblia fala, mas determinando você alguma coisa, olha o que diz, ser-te-á como, igreja? Vamos lá, mas está fraco isso aí, fica como que você tem que ficar? Firme, firme no quê? Naquilo que você determinou. Firme, ficar firme é você acreditar até o fim naquilo que você determinou. Aí o que vai acontecer? A luz brilhará em teus caminhos. E é isso que está faltando. A firmeza é a pessoa determinar e falar, não, eu vou ficar firme até o fim. Determinei, vou chegar em Canaã. Mas tem gente que para no meio do caminho. O que isso quer dizer? Não foi firme. A pessoa não foi firme. Desistiu no meio do caminho, aceitou o fracasso, aceitou a derrota, se contentou com a luta, se contentou com o problema, aceitou a situação do jeito que é, não ficou firme, porque ela tinha determinado, ela tinha colocado. A pessoa fala, eu vou orar de madrugada. É bom orar de madrugada, é uma delícia orar de madrugada. A questão é que não é toda madrugada que você acorda disposto para orar. Mas se você não for firme naquele propósito,
Você vai entregar os pontos para o inimigo. A pessoa, vou orar pela família. Aí você vai ver, 3 horas da manhã, durante toda a semana, de segunda a domingo, eu vou fazer um propósito aí. Uma semana, eu vou orar a Deus 3 horas da manhã. No primeiro dia ela acorda uma alegria, né? Aleluia, glória a Deus, 3 horas da manhã, estou aqui, Jesus. No segundo dia, meu irmão, toca o celular, o despertador, a pessoa, 3 horas, meu Deus do céu. Oh Jesus, um sono lascado. Meu Deus do céu. Amém, Jesus, glória a Deus. Aí pronto, já dormiu. No outro dia ela nem colocou para despertar. Terceiro dia, nem colocou o celular para despertar. Aí você fala, viu, você não vai orar? Não, Deus conhece meu coração, já orei no primeiro dia, Deus já sabe o que eu pedi, Deus sabe o que eu quero, Ele sabe do que eu preciso, e está na mão de Deus. Você não falou que você ia orar a semana toda? Que você ia acordar de madrugada, apresentar a Deus? Mas começa a vir os desafios. Como eu falei, é o sono, é o cansaço. Eu falo que tem dia que, na maioria das vezes, eu falo que é raro acontecer, do Daniel às vezes no meio da madrugada acordar. Se ele dorme 9 horas, ele só vai acordar 6, 7 horas, às vezes 8 horas da manhã do outro dia para mamar. Teve um dia que eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Foi dormir, era 7 e pouco, né amor? Ele colocou lá, falei, daqui a pouco ele vai, quase 8 horas. Eu falei, daqui a pouco ele vai dormir só um pouquinho, vai acordar. Não, foi a noite toda. Ele foi acordar só no outro dia, 8 horas da manhã. Foi quase 12 horas seguidas. Eu falei, rapaz, imagina como ficar adolescente esse menino, né? Já, desse jeito. Mas foi uma benção. Mas às vezes acontece dele acordar na madrugada. É raro, mas acontece. Às vezes ele acorda 3 horas da manhã, né? Não sei se é susto, se é frio, o que é. Ele acorda e quer mamar. Meu irmão, quando eu vou dar a mamar, ou às vezes a Kelly vai dar o TT para ele ali, mas se eu estou cansado, ele com o TT aqui, ó, tão cansado que eu estou. Eu quero dar o TT para ele e tal, mas ali, meus irmãos, eu estou tão cansado que, sabe que negócio assim, se eu não pudesse dar o TT. Aí tem gente que fala assim, se eu não pudesse orar, agora eu fiz um propósito. E às vezes acaba até esquecendo. Dorme, aí vai falar com Deus, aí a pessoa nem sabe o que está falando com Deus. A pessoa está ali, ela não desperta. A pessoa, não, peraí, eu vou falar com Deus, joga uma água na cara, pega o copo de água, joga na cara, não é verdade, escova o dente, penteia o cabelo, coloca uma roupa, entra na presença de Deus, desperta. Aí você já planeja os louvores que você vai cantar, os hinos que você vai ouvir, os fundos que você vai escutar. Aí você vai ter um momento ali com Deus, e nada vai impedir você. Mas se você começar desse jeito, daqui a pouco, como eu falei, segundo ou terceiro dia você já está desistindo. Você começa a parar no meio do caminho. E eu não estou falando que é só em termos de oração. Tem muitas coisas na nossa vida que nós começamos e deixamos tudo pela metade. Tem muita coisa na nossa vida que a gente começa e a gente deixa tudo pela metade. Não é verdade, pessoal? Sim ou não, pessoal? É assim que acontece. Deixa tudo pela metade. Começa, eu vou, um exemplo, né? Vou subir essa parede, vou fazer um quarto. Aí sobe a parede, depois continua, e fica aquele paredão no meio da sala lá, que ninguém sabe o que vai acontecer. Você não vai terminar? Não sei o que eu vou fazer. Deixa aí, depois eu resolvo. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela parede lá, sem fundamento nenhum, sem valor nenhum, só atrapalhando. Mas não começou? O outro diz, eu vou fazer um regime que você vai ver, 15 dias eu vou perder 7 quilos. Só se você pegar uma dengue hemorrágica, só se for isso. Eu vou fazer um regime que eu vou perder 7 quilos em 15 dias, hein, irmão? Só se você for entubado, pelo amor de Deus, está amarrado. Mas aí a pessoa diz assim, aí primeiro dia, olha o prato da pessoa, primeiro dia, salada com ovo cozido e um suco de laranja. A pessoa até tirar uma foto para postar no Instagram. Tirou. No outro dia, obrigado Mega Pizza pela pizza que eu recebi aqui hoje, está uma delícia. Não é assim? Mas você não estava de regime? Não, eu comecei, pastor, mas depois não deu certo, que não sei o quê. Muitas coisas a gente começa e no meio do caminho a gente para. Começa um curso, no meio do curso para. Começa uma faculdade, no meio da faculdade para. Começa um propósito, começa a fazer um negócio, no meio do negócio para. Isso é o problema do terá. Você tem o espírito do terá na tua vida. Se um dia alguém te perguntar, o que é o espírito do terá? É aquele que tem um projeto, tem um plano, é aquele que diz que vai fazer, mas no meio do caminho para. No meio do caminho fica satisfeito. Eu parei, né, pastor? Dificuldade, mas dificuldade você vai achar em qualquer coisa.
Dificuldade vai ter em tudo. Eu falando a respeito de dieta, você fala, vou fazer uma dieta. Aí começa, aí abre uma padaria do seu lado. Que nem aqui, abriu uma padaria do nosso lado aqui. Aí eu tô aqui, daqui a pouco fumaça do churrasquinho, vem, acho que eu vou lá no churrasquinho lá. Vai pronto, já acabou com o negócio. Deu para entender? Desafio, problema, se levanta. Mas a Bíblia fala, mas é só quem ficar firme em que a luz ela vai começar a brilhar na vida dela. E no livro de Marcos 11:46, eu sempre conto essa história de um homem chamado Bartimeu. A Bíblia fala que esse homem, olha só, Marcos 10:46 diz assim, ó, olha aí, Marcos 10:46, olha o que diz. Diz assim, depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, fazendo o que, pessoal? Mendigando. Olha a situação desse homem, estava brava a situação para o lado dele, cego, mendigo, sujo, fedido, cabeludo e qualquer outra coisa. Pensa no homem, irmão, estava com a vida destruída. Olha o que aconteceu, ele ouvindo Jesus estava ali, que era de Nazaré, Jesus de Nazaré, estava passando, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi o projeto, o propósito que ele colocou no coração dele? Quando ele ouviu, é Jesus, ele entendeu, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus muda. Se eu tiver um encontro com Jesus, a minha vida vai mudar. Eu vou sair dessa situação, porque ele, por mais que ele estava naquela situação, ele não aguentava mais viver naquela situação, ele não suportava mais viver naquela situação, ele queria mudança, ele queria uma transformação, ele só não sabia como, mas quando ele ouviu, é Jesus, ele entendeu, essa é a oportunidade, e clamou por Jesus, mas o versículo seguinte diz, mas muitos o repreendiam para que ele se calasse, não falavam nem para ele se calar, repreendia. Sabe o que é repreender? É chamar atenção. Imagine ele, ô Jesus, ô rapaz, cala a boca, fica quieto, fecha essa matraca aí, você está incomodando a gente aqui. E começaram a repreender ele, para que ele se calasse, para que ele ficasse quieto. Mas diz a Bíblia que ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Bartimeu aqui, ele estava numa situação que ele tinha duas decisões a tomar. Qual decisão, pastor? A primeira, aceitar o conselho da multidão e parar no meio do caminho e aceitar a vida dele do jeito que estava, cego, mendigo, e se conformar com aquela situação, ou ele tinha a segunda opção, de clamar por Jesus para ter a sua vida mudada e transformada. Então ele podia dizer o seguinte, ou eu paro no meio do caminho, ou eu prossigo. Ou eu paro e aceito do jeito que está, ou eu busco a mudança, eu busco a transformação. E ele decidiu a segunda opção. Ele clamou por Jesus, ele persistiu. Ele poderia ter parado no meio do caminho, mas ele deve ter pensado o seguinte, mas peraí, eu já estou aqui, o que custa? O que custa? Eu já estou aqui mesmo, já gritei, já chamei atenção, desculpa, eu já me levantei, eu já fiz tudo, então não adianta eu ficar parado, vou dar continuidade. E olha o que aconteceu, ele começou a clamar, e parando Jesus disse que o chamasse. Chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? O cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ó, te salvou. Mas não foi só isso mais que aconteceu. O que logo em seguida aconteceu? Ele viu. Primeiro ele foi salvo, agora recebeu a cura. E ele foi curado. E diz a Bíblia, ó, e terceira coisa, e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso aqui é aquele que persevera até o fim. Quando você determina uma coisa, diz a Bíblia, fique firme. Até quando? Até o fim. E a luz ela vai brilhar no seu caminho. Ele determinou, eu vou ser curado. Jesus, me cura. Ô rapaz, cala a tua boca, fica quieto. Não, eu vou continuar clamando, eu vou continuar determinando. E a Bíblia fala que Jesus, ouvindo o clamor dele, mandou chamar ele.
Quando ele chegou lá, Jesus falou: rapaz, você está salvo, a tua fé te salvou. Logo seus olhos se abriram, começou a enxergar e deixou de estar à beira do caminho. Agora ele seguia Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Uma obra foi feita, uma mudança foi feita na vida desse homem. E esse é o exemplo de uma pessoa que persevera até o fim, que insiste até o fim. Não, eu vou até o fim. Podia ter parado? Podia. Podia ter aceitado aquelas palavras de derrota do povo? Podia. Ele podia ter falado: rapaz, olha, eu nunca vou ser feliz. Olha para mim, eu sou um mendigo, eu sou cego, eu sou uma pessoa desprezível. Você acha que eu tenho alguma chance de ser alguém na vida? Eu vou aceitar a minha vida do jeito que está e pronto, acabou. Se alguém tiver misericórdia de mim, amém. Se não tiver, amém também. Esse é o Espírito terá. Para no meio do caminho. Mas ele não, ele determinou e foi até o fim, não se importando com aquilo que diziam, ou faziam, ou impediam. Nada o parou. Você entende que nada parou ele? Nada segurou ele? Ele foi, meus irmãos, e não queria nem saber quem estava falando com ele, se era mulher, se era homem, se era autoridade, quem era. Ele falou: meu negócio é com Jesus, não é com você, não é você que vai me curar. Não estou nem clamando por você, não estou chamando nem por você, estou chamando por Jesus. No livro de 1 Coríntios, para a gente terminar, 15:58, olha o que diz. 1 Coríntios 15:58. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Eu vou terminar por aqui para a gente poder orar. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, entenda que o versículo está sendo endereçado a nós, irmãos, sede firmes e constantes. Mais uma vez, o que ele diz para a gente fazer? Ficar firme e ser constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sei que não é fácil, eu sei que no caminho a gente encontra muitas pedras, eu sei que no caminho a gente encontra muitas dificuldades, eu sei que no caminho a gente pensa muitas vezes em parar, mas a gente precisa ser firmes e constantes, sempre abundantes, sempre alegres na presença do Senhor. Por quê? Aí ele vem com o porquê. Porque sempre o nosso trabalho terá um galardão. Ele diz: o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa oração, a nossa petição, a campanha que a gente faz, o propósito que a gente faz, não é vão no Senhor. Diga glória a Deus, pessoal. Tem a recompensa. Que recompensa? Aquela que o Jó falou, que vai ter a luz brilhando nos teus caminhos. É como se mais ou menos daqui na Barra fosse 3 quilômetros. Olha só, daqui na Barra, não sei quanto dá, deve ser até menos, mas vamos supor que daqui na Barra seja 3 quilômetros. A pessoa diz: eu preciso ir na Barra, porque lá na Barra eu tenho uma bênção para tomar posse, eu tenho um milagre ali para assumir, eu tenho uma bênção ali para pegar, e eu preciso ir lá. Aí a pessoa vai, e a pessoa caminha 1,5 quilômetros, portanto ela caminhou a metade. Quando ela para no meio do caminho, ela pensa: meu Deus, tem mais ainda para seguir, tem mais ainda para caminhar, não vou aguentar não, vou voltar. Mas e a benção? Não, outro dia, se Deus quiser, eu tomo posse da benção. E a pessoa volta. Você reparou numa coisa? Que a mesma distância que ela gastou para voltar era a distância que ela ia gastar para ir? Deu para entender isso? É o que acontece na vida de muitas pessoas. Ela está pronto, quase perto de chegar, mas ela decide ou parar ou até mesmo voltar. Pastor, deixa quieto. Eu falei que ia orar, mas não vou orar mais não. Eu falei que ia vir fazer a campanha aqui, mas não vou fazer mais não. Eu falei que eu ia orar pelo meu filho, pastor, mas eu não vou orar mais não. Então, meu irmão, você tem 2 opções: ou você aceita a vida do jeito que está e se alegre com o que você tem, ou você persevera até o fim para que a coroa da vida venha sobre você, para que a recompensa do Senhor, ela chegue na sua vida e você tome posse da sua Canaã. Entenda, quando eu falo Canaã, estou falando da sua promessa. Estou falando do seu milagre, do seu propósito. Qual era o propósito? Olha só, o que o Terá falou: vamos sair daqui e vamos para Canaã. Canaã era o objetivo, mas a Bíblia fala: parou em Harã ali, habitou ali, morreu e não viu nada de Canaã. Não viu Canaã, não viu promessa, não viu colheita, não viu nada. Por quê? Porque se aproveitou e ficou ali no meio do caminho. Irmão, não fique no meio do caminho, persevere.
Quando você pensar em parar, você tem que pensar assim: pastor, eu estou pensando em parar. Quando você pensar em parar, você tem que pensar o seguinte: por que eu estou pensando em parar? É porque a sua vitória está próxima, e o diabo quer que você pare no meio do caminho, que ele sabe que se você continuar, você vai chegar na sua terra em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Põe essa palavra hoje no seu coração. Não pare jamais em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus, para a glória de Deus.